Salve amigos e amigas, hoje é Futebol em Gol. Preparado o vídeo anterior, eu já pensava em fazer um vídeo mais focado em entretenimento na off-season. Recolhendo o material, eu vi que uma coisa que daria muito assunto seriam as polêmicas envolvendo jogadores e franquias da NFL. Tá bom, só isso. Então, roda a vinheta. Bom, vamos começar pelos DUIs. Jarbas, manda aí pra gente o que é um DUI. DUI significa dirigindo sob influência, que pode ser de álcool ou drogas. O primeiro cidadão do nosso dossiê é ele, Josh Gordon. Para quem não conhece, ele foi draftado em 2012 na segunda rodada pelo Cleveland Browns. Em 2013 teve o ano da sua vida, ele foi o líder da porra toda em jardas recebidas, acima de Megatron, Antonio Brown. Quem você pensar aí, ele foi melhor que todos. E o pior, né? Ele recebia passes do grande Brandon Weeden. Pra quem conhece, grande quarterback, Browns, Cowboys. Então, passada essa temporada de 2013, ele foi pego na off-season de 2014, dirigindo sob efeito de drogas e bebidas. Ficou suspenso por metade da temporada, voltou, não fez porra nenhuma no final daquele ano. Na off-season de 2015 foi pego novamente fumando e dirigindo embriagado. Isso lhe causou a suspensão de toda a temporada passada. Bom, ao que tudo indica, ele volta em 2016, só que essas atitudes já prejudicaram muito o Cleveland Alcyones. O caso mais recente de Dewey é o caso do Martavis Bryant, grande wide receiver do Pittsburgh Steelers. Foi draftado na temporada de 2014 e em 2015 fez aquela recepção do caralho. O infeliz foi pego em Dewey na off-season passada, ficou 4 jogos suspensos, foi pego novamente essa temporada e a princípio está suspenso da temporada inteira de 2016. Quem sofre com isso, obviamente, o time dele, o Pittsburgh Steelers. Se vocês acham que os casos de Dewey ficam restritos apenas a jogadores, vocês estão muito enganados. Temos Jim Irsay, dono da Indianapolis Colts, foi pego dirigindo embriagado e foi suspenso pela NFL. Pagou $500 mil e ficou 6 jogos da temporada de 2014 suspenso. Mas como o CEO é suspenso pela liga? Aí o Jarbas vai falar. O CEO não pode ter nenhum tipo de contato com os jogadores ou comissão técnica. Não pode frequentar os campos de treinamento e nem ir aos jogos. Outra coisa que virou moda na NFL nos últimos anos foi os gates. Os casos mais recentes de gate são, primeiro, os casos muito polêmicos de gate foi o Spygate, onde o nosso querido New England Patriots foi acusado de espionar de forma ilegal seus adversários, em especial o New York Jets. A suspensão foi $500 mil pagos pelo Bill Belichick, 250 mil pagos pela franquia de Boston e a perda da primeira escolha do draft de 2008. O caso mais pesado foi o Mountgate, onde o coaching staff do New Orleans Saints bonificava seus jogadores de defesa para machucar os adversários. A investigação veio à tona apenas em 2012, porém foi constatado que a franquia agia dessa forma desde 2009. Esses anos de bonificação indevida, o New Orleans Saints chegou a todas as temporadas nos playoffs, vencendo o Super Bowl de 2009 em cima do Indianapolis Colts. Qual foi a punição? O capitão da defesa, Jonathan Vilma, e o head coach, Sean Payton, foram suspensos de toda a temporada de 2012. O coordenador defensivo, Greg Williams, foi banido da NFL. E o GM, o General Manager, Mickey Loomis, foi suspenso dos 8 primeiros jogos da temporada de 2012. O caso mais recente, e que muitos de vocês devem conhecer, é o Deflategate, onde, novamente, os Giselos, New England Patriots, foram acusados, dessa vez, de murchar as bolas no AFC Championship Game de 2014 contra o Indianapolis Colts. A princípio, o head coach do Colts, Chuck Pagano, sugeriu que as bolas estavam murchas. A NFL foi a fundo, investigou, comprovaram que haviam mesmo murchado um pouco as bolas. Punição: o New England Patriots teve que pagar uma multa pesada para a NFL, perderam a primeira escolha do draft de 2016 e
Tom Brady estaria suspenso dos 4 primeiros jogos da temporada de 2015, se ele não fosse da justiça comum e revogasse. Um juiz de Boston declarou que não havia evidências suficientes para culpá-lo e ele foi absolvido, pôde jogar o início da temporada. O Patriots começou muito bem com 12 vitórias, depois se fudeu pro Broncos no AFC Championship Game, chupa. Outros casos notórios, antes de falar do top 5. Bom, primeiramente, Michael Irvin, grande estrela do Cowboys da década de 90, grande receiver, lutando pra caralho. Foi pego inúmeras vezes com coca, não essa, a outra. Estupro, violência doméstica e afins. Big Ben Roethlisberger, em 2008, foi acusado de violência sexual. Cheryl Chocinco Johnson teve a carreira encerrada em 2012 após ser pego em violência doméstica. E tivemos também o Bullygate, praticado por Rich Incognito e seus colegas de linha ofensiva do Miami Dolphins, para com Jonathan Martin, aquele gordinho ruim pra caralho que jogou no Niners. Chegou a hora boa, chegou a hora da hora. Hora de falar das tretas mesmo, dos espancos, dos assassinatos. Vamos lá, negada. Vamos começar falando do melhor running back da atual NFL, futuro Hall da Fama, Adrian Peterson. Em 2014, Adrian Peterson foi acusado de espancar o seu filhinho de 4 anos com um galho de árvore. A NFL não puniu o jogador por conta disso, porém, por conta da pressão da mídia, o Minnesota Vikings o poupou de grande parte da temporada. Duas curiosidades sobre o caso. Primeiro, meses antes, um outro filho do AP foi morto espancado pelo padrasto. Isso gerou uma comoção nacional nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas em todos os locais em que a NFL faz sucesso. Mesmo assim, no dia da morte do filho, ele participou do jogo, destruiu o jogo, ninguém qualquer lá, foda-se. A segunda curiosidade é que essa foi uma das 2 temporadas em que o AP não conseguiu liderar a liga em corridas. A outra foi em 2011, quando ele rompeu o ligamento e não pôde participar da temporada. Mas um caso interessantíssimo é o caso de Ray Rice. Ray Rice, running back do ex-Baltimore Ravens, grande jogador durante sua atuação na NFL. Ele foi pego em violência doméstica, ficou suspenso por 2 jogos, até então estava ok. Até que vazaram os vídeos dele espancando a atual esposa. The video, chilling. Football star Ray Rice following his then-fiancée Janae into an Atlantic City hotel elevator, striking her once, then again, seemingly punching her so hard she hits a railing and is knocked out cold. You see her here, lying on the floor, then slumped near the elevator. Players today, appalled. Após vazarem esses vídeos, Ray Rice foi suspenso indefinitivamente pela NFL. O Baltimore Ravens rescindiu o contrato dele. Meses depois, a NFL voltou atrás, retirou a suspensão dele, porém nenhum time mais o quis. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, mas no nosso top 3 temos o curioso caso do Michael Vick e o financiamento de brigas de cachorro. Para quem não sabe, todas as piadas relacionadas ao atual QB do Pittsburgh Steelers são relacionadas a esse cara. Em 2007, a polícia descobriu que o Michael Vick financiava na sua casa, na Virgínia, briga de cachorros, simples e puramente. O first round pick do draft de 2012 foi condenado a 21 meses de prisão. Ele cumpriu a pena completa, voltou à liga em 2009 no Philadelphia Eagles. Em 2010 foi o Comeback Player of the Year. Desde então, sua postura tanto dentro quanto fora de campo são exemplos para muitos jogadores da NFL. Para você que está assistindo aí o vídeo, já deve ter se perguntado: pô, faz tempo que ele não fala do Patriots, né? Pois é. Em 2013, Aaron Hernandez, tight end do New England Patriots, foi correlacionado a um assassinato em Boston. Após investigações, a polícia local descobriu não só que ele estava diretamente relacionado ao assassinato, como ele tinha ligação com uma gangue da região e participou de pelo menos outros 2 assassinatos. O jogador foi preso, está preso até hoje, diga-se de passagem. A equipe do Mário da Gisele está até hoje carente de um parceiro para o Rob Gronkowski e pode ter certeza que se ele tivesse na equipe ainda, eles seriam muito mais chatos. O último, mas não menos importante, na verdade o mais chocante dos casos, foi o caso do O.J. Simpson. O.J. Simpson foi o melhor running back da sua era, entre 70 e 80, grande jogador, se aposentou como grande ídolo do Buffalo Bills, jogou no San Francisco 49ers.
Ele, após a aposentadoria, se tornou um grande analista de futebol pela imprensa americana, teve grande participação em alguns seriados, até então um grande modelo para ídolo. Porém, em 12 de julho de 1994, a ex-mulher e um antigo amigo de O.J. Simpson foram encontrados mortos em seu apartamento. E adivinha quem foi o principal suspeito? Exatamente, O.J. Simpson. O caso teve uma grandíssima repercussão na imprensa americana. Foi talvez o caso mais repercutido pela imprensa, a ponto de os canais locais pararem a sua programação para atualizar o status do julgamento que ocorreu em outubro de 95. No final das contas, O.J. Simpson foi absolvido, porém a mancha no seu legado e a relação de seu nome com um dos casos tão contundentes de assassinato serão eternamente lembrados. Bom, negada, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aceito sugestões para o próximo tema, até porque toda vez que eu prometo um tema, eu demoro uma caralhada de tempo para postar o vídeo e nunca sigo o tema à risca. Quero mandar um abraço pro meu brother Tom Santana lá do Nigastim. Abraço, meu brother, lembrei de ti. Um abraço também pro Abutres, time de futebol americano que eu faço parte, é nóis, meus parceiros, tamo juntos, seus putos. Agradeço a todos por terem assistido o vídeo. Dê aquele like no vídeo, compartilhem com seus amigos, comentem, dê sugestões, divulgue o canal para algum conhecido seu que quer aprender futebol americano, que já conhece. Curta a nossa página no Face, no Twitter, o link está aqui abaixo na descrição. É isso, pessoal, até a próxima.